Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o 13, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, de prosperidade, como de fome, de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. E ele está preso esperando a sentença. E a maioria dos estudiosos, dos teólogos, afirmam que Paulo estava preso em Roma, por volta do ano 60, 62. Paulo já é um homem velho, experimentado em todas as coisas. E agora ele escreve a carta aos irmãos de Filipos, os crentes, a carta aos Filipenses. E é interessante que o império não mandava alimento e nem roupa para quem estava na prisão. Então ele dependia que os irmãos na fé mandassem alimento e mandassem roupa, calçado. Então é nesse ambiente, um soldado já velho, avançado em anos, sabendo que o que lhe espera é uma sentença de morte, e assim ele escreve. Mas ele não escreve sob a ótica, sob a perspectiva de um homem frustrado, derrotado, revoltado, como que dizendo: Deus, eu fiz tudo isso que eu fiz, pregando o teu evangelho, eu vivi minha vida para isso. Nem casar Paulo casou, porque ele não queria que absolutamente nada lhe tomasse tempo. A sua decisão radical, exclusiva, de dedicar 100% da sua vida, do seu tempo, a pregar o evangelho. E agora ele está preso, mas você não o vê murmurar, você não o vê reclamar. Ele sabe que a sentença é a sentença de morte, mas é a carta que ele mais fala de alegria. Meu Deus, quando nós ouvimos o versículo 13 do capítulo 4, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer? É pintada uma ideia de como se a gente recebesse um cheque em branco para preencher como quisesse. Isso é, a palavra está dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Então é passado quase sempre uma ideia de que não há limites para aquilo que você quer alcançar, e que Deus vai conceder todos os pedidos, todas as coisas que você almeja. Em certo sentido é uma verdade, mas não pode ser negada um outro lado de que Paulo está dizendo: eu passei, estou testado em todas as coisas, tanto na fartura. Isso é, Paulo sabia administrar a boa situação financeira, o estar em cima da colina, mas também ele foi testado na pobreza, na dificuldade. E ele está dizendo: também aprendi a tirar tudo isso de letra, tanto fartura quanto pobreza, tanto abundância quanto fome. Eu estou
bem em Deus e eu posso todas as coisas nele. Posso o quê? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que independentemente de que luta for, de que circunstância for, de que problema for, de que dor for, ele está preparado para passar por todas elas, porque ele não está sozinho, ele está em Deus. Dê um glória a Deus bem forte. Então diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto, ele está falando de contentamento, ele está falando de gratidão, ele está falando de alegria, ele está projetando a sua vida para além do presídio, além daquele lugar fétido, aquele lugar de morte, além da sentença que viria. Ele está com o seu coração em Deus. E é isso que o Espírito de Deus quer que a gente aprenda. Eu separei textos dessa carta de Filipenses, onde Paulo fala de alegria. Filipenses 1:4, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Ele está dizendo: meus irmãos, eu oro por vocês com alegria. Não há peso, não há fadiga, não há dor, não há murmuração, não há rejeição. Ele está dizendo: eu oro por vocês com alegria. Filipenses 1:18, todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. E ele enfrentava um problema seríssimo, que era a perseguição dos judeus. Onde ele passava pregando o evangelho, eles passavam atrás desfazendo, arrumando tumulto, arrumando confusão. Por várias vezes ele foi chicoteado, por várias vezes preso, por mais de uma vez apedrejado. Ele dá uma lista dos males que lhe aconteceram. E no entanto, ele continua alegre, firme e em paz. No capítulo 2, versículo 2, ele diz: completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele está exortando a igreja, isso é, que haja unidade, e isso vai completar a minha alegria, ver vocês crescendo. Imagina, o pastor está ausente, ele não pode estar pastoreando a igreja. No capítulo 2, versículo 17, ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, celebro, comemoro. Ele diz: ainda que eu morra, ainda que minha vida seja ceifada, se é por causa do serviço a vocês, se fosse hoje diríamos: estou de boa, eu me alegro, eu me regozijo. No capítulo 4, versículo 1 diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. Ele tem saudade dos irmãos, saudade da presença dos irmãos, da igreja, da reunião da igreja, dos cultos. Ele diz: vocês são minha alegria e coroa, louvado seja Deus. Sim, amados, permaneçam firmes no Senhor. No capítulo 4, versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também vós tinhas antes, mas lhes faltava a oportunidade. Ele está dizendo: vocês têm me abençoado, vocês têm mandado recursos para mim, vocês têm mandado provisão para mim, muito obrigado. É a carta onde ele mais exorta sobre a alegria. No capítulo 2, do versículo 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, alegrem-se. No capítulo 3, versículo 1, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Meu Deus, o que Paulo está ensinando, que não é a circunstância, diga, não é a circunstância que vai determinar
a minha paz, a minha alegria, mas é a minha vida, a minha confiança, os meus olhos em Deus. Do contrário, seremos crentes apenas almáticos, dirigidos pela alma, pelas circunstâncias, pelas emoções. Vim de bem no comércio, eu estou feliz. Vim de mal, estou mal. Estou com saúde, eu estou bem. Passei por enfermidade, eu estou enfermo, estou mal. Enfrentando um problema, mal. Estou com dinheiro no bolso, estou na praia, estou viajando, estou curtindo, maravilha. Estou num churrasco, maravilha. Estou no hospital, pronto, a paz vai embora, a vida vai embora. No capítulo 4, versículo 4, eu vou falar e vocês vão repetir. Olha, ele está dando uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Você pode dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrar quando? Alegrar em todo tempo, ainda que as coisas não saiam como a gente quer. Amém? Ainda que o mar não esteja para peixe. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Onde é que Paulo encontra forças para alegrar-se em circunstância tão desfavorável? Lembre-se, ele está onde? No shopping, malado, dinheiro no bolso. Ele está na prisão. Tem esperança de ser solto? Está esperando a sentença de morte. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. O que o versículo nos ensina? Fala da capacidade de suportar. Como eu disse, Paulo está preso. E dizia que podia enfrentar a prisão, a angústia, a pobreza, com a força que Cristo lhe dava. Faltava-lhe recursos para viver na prisão. Como disse, os presos dependiam do favor dos outros, do cuidado da família. Mas que família ele tinha? E ele estava em Roma. Ele não está em Israel, ele não está em Jerusalém. Ele está na capital do império. E no capítulo 4, versículo 10, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Oh meu Deus. Chega lá uma sacola de roupa, irmãos. Dessas que a gente usou e dá para frente. E ele recebe com alegria. Mas não é alegria assim de canto de boca, não. Ele alegra sobremaneira em Deus. Ele está assim, oh meu Pai, muito obrigado, que amor desse povo, que carinho, eles não esquecem de mim, muito obrigado por tê-los usado, muito obrigado por cuidar da minha vida, muito obrigado por essa roupa que chegou, muito obrigado, Senhor, pela farinha que chegou. Contextualizando, né, baianada? E ele diz, no capítulo 4, versículo 14, todavia, vocês fizeram bem, associando-se na minha tribulação. O Espírito de Deus te confronta hoje. Quantas coisas te roubam a alegria, são tão poucas, né? Tão leves e momentâneas, te rouba a alegria, te deixa de cabelo em pé, hein? Diz que a vida acabou, não tem sentido para viver, tão pouca coisa. Versículo 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar, receber, senão unicamente vocês. Então ele ainda enfrentou ingratidão. Igrejas por quem ele deu a vida, sofrendo duramente para pregar o evangelho, para levar a graça até eles, e ele diz: ninguém se associou comigo, ninguém me ajudou em nada. Tem uma outra ocasião, dentro desse mesmo contexto dessa prisão de Roma, que ele diz assim: todos foram embora e eu fiquei só. Mas ele diz: mas o meu Deus vai me fortalecer. Glória a Deus. Então, diga: em Deus recebo capacidade de suportar as pressões da vida. A segunda palavra é contentamento. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Aprendi a viver o quê? Contente. Fala de contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, primeiro, que é um aprendizado, é um processo, é desenvolver a confiança em Deus, intimidade com Deus, e vai passando pelas provas, dando glória a Deus, vai enfrentando as lutas e vai crescendo na fé. Amém? A vida é feita de picos e vales. Agradecer, dar festa, fazer e soltar fogos e celebrar quando a gente está nos picos, é bacana, é fácil, até o ímpio faz, né? Mas ficar em paz, contente, quando está no vale, quando está em crise, quando está em guerra, quando lhe faltam umas coisas, quando falta saúde, quando há um problema na família. Um dia eu falei para uma pessoa que estava num processo de separação, e eu disse assim: a sua vida não acabou. Tem vida após esse divórcio. Porque a pessoa falava em tirar a vida. Tem vida depois disso. A sua felicidade não é essa pessoa. A sua felicidade está em Deus. Aí ele diz: tanto sei estar humilhado. A maioria de nós, uma coisinha assim que te machuca, que te pisa no pé, já acabou o mundo. Sei ser humilhado, como também ser honrado. Mas quando ele era honrado, ele também não ficava pisando nos outros, não ficava falando com arrogância, não ficava desfazendo dos menores, dos que não estavam na posição em que ele estava. Já viu aquela pessoa que quando compra o carro levanta o pescoço? Não conhece mais ninguém, esqueceu as origens, os humildes começos. Talvez para alguns o maior teste seja a prosperidade, porque não consegue, porque perde a humildade, fica arrogante, perde a simplicidade. Aí Deus depois vai lá e pau na mulher. Porque, irmão, se você ganhar o mundo todo, mas você perder a simplicidade em Cristo Jesus, a humildade, você perdeu tudo. E ele diz, diga comigo: de tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Ele está ensinando que aprendeu a viver satisfeito com o que tem, seja pouco ou muito. Mas uma outra palavra para nós é perseverança, não vitória fácil. Significa que você pode suportar as dificuldades e perseguições sem perder a fé.
E não que você terá tudo que você deseja. É possível ter? É. Mas a fonte da felicidade, da alegria não está aí, não pode ser. Porque se a gente não tiver, acabou a vida. Deus não somente trabalha nas circunstâncias, providenciando todas as coisas, mas Ele usa o momento difícil para, mediante o seu poder infalível, mudar-nos e moldar-nos. E quando isso acontece, nós estamos sendo iniciados nos segredos de Deus, do Deus vivo e poderoso, que muda os valores da nossa existência. Diga: posso todas as coisas naquele. Paulo também afirma que aprendeu a viver na abundância. Talvez para a maioria de nós não pareça ser desafio algum ter mais do que precisamos, mas o aumento de bens materiais, um salário maior, uma promoção, ou mesmo uma herança recebida, desafia o crente a procurar saber o que Deus pretende com tais bênçãos na vida dele. Você já fez essa pergunta? Senhor, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer ser glorificado na minha vida, com a prosperidade que o Senhor está me dando, com as oportunidades que o Senhor está me dando, com a riqueza que o Senhor está me dando? Ou você acha que Deus só quer te entupir de dinheiro, para você deixar um rio de dinheiro quando morrer? Nem viver viveu, só trabalhou, deixar um monte de dinheiro para filhos que cresceram na abundância e não sabem o que é dificuldade, e quando pegar esse dinheiro vai torrar tudo, porque não passou pela dificuldade. Lembra disso? Tempos fáceis formam homens fracos. Não teve suor, tudo que queria teve, ganhou tudo de mão beijada, recebeu tudo, não sabe o preço de nada, todo ano quer um celular novo, um iPhone novo, as melhores roupas, melhores calçados, tem tudo, nunca recebe um não. Você está fazendo um fraco, aí você vive mal, deixou de ser o seu dinheiro, ser uma bênção na sua vida, na vida da sua família e na vida dos outros, de abençoar outros, para depois ver eles torrarem tudo acabar, além de genros, né? Que achou também tudo fácil e que vai torrar tudo. Toda abundância vem para testar o nosso amor a Deus e aos irmãos. Você pode repetir isso? Toda abundância vem para testar o nosso amor a Deus e aos irmãos. A questão de Filipenses 4,13 é o contentamento. Diga comigo: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Isto é, bem alimentado ou com fome, tendo muito, passando por necessidade. Só depois de Paulo escrever sobre o contentamento, apesar das circunstâncias, é que ele escreve as palavras: tudo posso naquele que me fortalece. Mas as pessoas pegam só o 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Pode o quê? Posso ter abundância, mas também posso passar fome, posso passar dificuldade, pode ser difícil, pode estar desempregado, pode não ter saúde. Tudo posso no meu Deus, pois é Ele que me fortalece. Aleluia! Agora ouça isso, por favor. Quando a dor nos surpreende, receber a notícia de que um filho não terá um desenvolvimento típico é um choque para as mães que idealizaram a maternidade perfeita. Ou uma frustração para quem simplesmente gestou com amor, decorou cada detalhe do quartinho da criança, lavou as roupinhas com todos os cuidados de higiene e planejou o ingresso do filho na escolinha e a conquista do diploma anos à frente. As mães sonham com tudo isso.
O script, às vezes, muda rápido com o diagnóstico de uma deficiência física ou intelectual. Ouça o depoimento de uma mãe. Quando a gente engravida, a gente não pensa no que pode ser. A gente pensa no básico, no que acontece, no que é típico, no que é normal. Ninguém imagina que vai gerar uma criança com deficiência. Então, quando eles chegam, é uma baita de uma surpresa. Com parto tranquilo e gravidez saudável, Márcia sentiu que próximo de completar 1 ano, o seu filho se desenvolvia um pouco devagar, mas não achou que seria algo tão grave. Quando a médica falou que ele tinha uma paralisia cerebral e jogou essa bomba no colo, e ela diz assim: naquele dia eu senti uma coisa muito estranha, uma coisa ruim, e percebi que minha vida profissional tinha acabado. Foi a primeira coisa que eu pensei. À época, Márcia trabalhava numa grande rede de joias do Brasil. No Brasil, estima-se que existem 8.000 tipos de doenças raras, afetando aproximadamente de 13 a 15 milhões de pessoas. A maioria dessas doenças raras são de origem genética, ou progressiva, ou incapacitante. Fonte www.gov.br. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 e 9, ele diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim o espinho na carne, mas ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, muitas vezes nossa dor aumenta porque lutamos contra uma realidade que não pode ser mudada. Quando essa semana Deus trouxe ao meu coração esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, também veio ao meu coração milhares de mães, tantas que conheço, milhares pelo Brasil e mundo afora, que sofrem com filhos com algum nível de deficiência intelectual ou física. Na minha terra eu conheço uma mulher que ela tem uma filha com uma deficiência severa, em que ela tem que ficar 24 horas do seu tempo cuidando daquela criança. Todas as vezes que eu olho, meu coração corta, porque eu falei: meu Deus, que tempo essa mulher tem para viver? Que tempo ela tem para celebrar? E ao passar dos anos, ela acabou se tornando uma pessoa amarga, dura, porque é difícil, irmãos. Tem uma festa, não pode ir. Tem um casamento, não pode ir. Tem uma viagem, não pode ir. Aonde for, se levar, se levar, vai ter que ficar o tempo todo com cuidados. Paulo tinha um espinho. Paulo tinha um espinho. Alguns falavam ou falam que é uma enfermidade. Outros tantos falam que era a perseguição constante dos judeus. Era um espinho na carne dele, um tormento dia e noite. E tem pessoas que têm dificuldade de aceitar. E aceitar não é desistir, é reconhecer que somos limitados e que nesta terra algumas coisas só serão resolvidas na eternidade. Certa vez um pai e uma mãe perguntavam: por que nós com um filho com um problema? E depois eles pararam e mudaram: por que não nós? Se Deus deu, Ele dá a graça. A minha graça te basta. E todos aqueles que passam por dores e enfrentam as dores e aprendem a glorificar a Deus em meio às suas dores, seus traumas, as circunstâncias adversas, eles se tornam a autoridade espiritual da parte de Deus para ministrar a outros que passam pelo mesmo tipo de dor ou dores parecidas. Ao invés de perguntar por que eu,
Quantos com enfermidades entra ano e sai ano, o tempo todo, doentes, nunca teve saúde. Mas a pergunta deve ser: o que fazer com isso? Qual é o propósito do Senhor nisso? Isso quer dizer que nós devemos parar de orar, não crer na cura, não esperar um milagre? Não, Deus pode fazer. Esses dias eu vi alguns vídeos de mais de um homem tetraplégico, e que levaram ele numa maca, deitado numa maca, e quando mergulharam na água, quando levantou curado. Um milagre. Deus pode fazer, mas o que a gente precisa entender é: nós precisamos aprender a viver contente, independentemente da circunstância. Diga: a graça me basta. Deus não me prometeu tirar toda a dor, mas me prometeu que me dará graça suficiente para suportá-la. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Entra na presença do Senhor, vai. Mais e mais. Faz dessa música sua oração. E como serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Diga: Mais e mais, do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu nascer. Oh, 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 eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga aí: A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. E como serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais, do Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me